Meus amigos, o tema de hoje é Dai de graça o que de graça recebestes. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Hoje, 18 de março de 2021, estamos aqui, como todas as quintas-feiras, temos neste canal palestras novas, explanações evangélicas, à luz da doutrina espírita para auxiliar no consolo, no esclarecimento, no entendimento desta doutrina. Nossa Associação Espírita Teresa d'Ávila também dispõe de atendimento fraterno online. Basta acessar o nosso site. Em conjunto com a União Distrital Espírita da Passo da Areia, nós prestamos esta atividade a todos aqueles que têm interesse, aqueles que procuram a doutrina. Temos também estudos sistematizados da doutrina espírita todas as terças-feiras, com turmas online. Quem tiver interesse, procure aqui embaixo, no nosso canal, o link para acessar a Associação Espírita e assim se informar melhor. Antes de iniciarmos então o nosso estudo desta noite, vou pedir a todos os irmãos que estão assistindo para que possamos fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai e vamos agradecer pela vida, pela saúde, pelo amparo, por todas as oportunidades e desafios que o Pai coloca em nosso caminho. Sabemos que os desafios são oportunidades para o nosso crescimento, como seres imortais que somos. Que as bênçãos do Mestre Jesus possam envolver a todos nós, para melhor assimilar os ensinamentos que deixastes para nós, Jesus, para que possamos nos fortalecer com os teus exemplos, seguir teus passos e vencermos todos os desafios. Em especial neste momento, onde esta pandemia afeta a humanidade como um todo, e é ela uma oportunidade para que a fraternidade, a harmonia, possa surgir entre os homens. Pai, Criador, tenha misericórdia de todos nós e nos ampare para que possamos vencer este momento. Muita paz a todos, que assim seja. Meus amigos, o tema de hoje é Dai de graça o que de graça recebestes. Isso está no capítulo 26º do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das coisas que mais admiram as pessoas que vão pela primeira vez em uma casa espírita é a absoluta isenção de pagamento em qualquer atividade que transcorra nestes ambientes. Alguns insistem em pagar pelo benefício que tenham recebido, mas veementemente há a recusa dos trabalhadores espíritas. O verdadeiro cristão não aceita, em hipótese alguma, qualquer tipo de pagamento. Em um mundo onde tudo é negociável, alguns não entendem como pode existir pessoas que, abdicando de seu tempo, suas famílias, seus afazeres e lazeres, dedicam-se a uma causa nobre e às necessidades de desconhecidos, sem esperar nenhuma recompensa ou vantagem financeira. No estudo de hoje, vamos explorar o ensinamento de Jesus: dai de graça o que de graça recebemos. E o que nos diz o Evangelho? Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém deve receber por aquilo que nada pagou. Ora, o que os apóstolos haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé.
Na sequência, Jesus recomendou a eles que não fizessem deste dom objetivo de comércio, nem de especulação, nem tampouco de meio de vida. No livro de Eliseu Rigonati, chamado Evangelho dos Humildes, encontramos uma abordagem que faz uma bela reflexão e conexão da lição com os tempos atuais. Recomendamos inclusive a leitura dessa obra, ela é muito interessante, Evangelho dos Humildes. Conquanto Jesus e seus discípulos e modernamente o Espiritismo tenham operado curas materiais, é mais no sentido moral que devemos entender essa ordem de Jesus aos seus apóstolos. Porque o Evangelho é a lição divina que ensina a humanidade a se curar de suas imperfeições morais. Vamos explorar agora a primeira expressão: restituir a saúde aos doentes. Restituir a saúde aos doentes pode ser entendido como ensinar os homens a evitarem o mal que é a agressão às leis de Deus, para que não sofram suas dolorosas consequências, ou seja, o confronto com a lei de ação e reação que a todos alcança indistintamente. Onde estão mesmo as leis de Deus, podemos nos perguntar? Estão em nossas consciências. Quando o Pai nos criou, colocou essa sementinha lá na nossa consciência. E todos podemos acessá-la. Tenhamos em mente que o plantio é escolha nossa, mas a colheita, por sua vez, é obrigatória. Logo devemos escolher o que plantarmos. Neste momento devemos ter consciência que somos agricultores e que em todos os momentos estamos plantando algo, por menor que seja. Palavras de consolo, perdão, tolerância e caridade. Estas são algumas das sementes certificadas pela providência divina que darão certamente bons frutos. Vamos à segunda expressão: ressuscitai os mortos. Ressuscitai os mortos, isto é, ensinai que a morte não existe e que do outro lado do túmulo o espírito continua com a sua vida eterna e que leva consigo o que constituiu, o que conquistou, tanto de bom como de ruim em sua caminhada terrena. Nesta passagem, Jesus nos ensina o verdadeiro valor da vida. Nos apresenta a reencarnação e a importância dela em nossa caminhada evolutiva como seres imortais que somos. Nos faz refletir sobre o porquê estamos aqui na Terra e porquê estamos neste momento vivendo na Terra. Não é por acaso. O que deveríamos estar fazendo, cada um de nós, e para onde iremos depois dessa caminhada. Nos alerta para o senso do dever e da responsabilidade em todos os nossos pensamentos e ações no dia a dia. Vamos à terceira expressão: curai os leprosos. Curai os leprosos, isto é, ensinai os pecadores a se regenerarem e a esclarecer os ignorantes sobre as coisas divinas. Aqui encontraremos todas as religiões que buscam verdadeiramente a Deus, o Criador. Vemos o importante papel das casas espíritas e dos espíritas sérios, que buscam nas obras de Kardec os ensinamentos de Jesus e nas suas diferentes atividades disponibilizar aos interessados, aqueles que buscam a casa espírita, o estudo de si mesmo, através da evangelização do ser, nos diferentes formatos, como a evangelização da criança e até do bebê, como temos nos momentos atuais, a evangelização do jovem, o estudo de adultos, que é o estudo para adultos, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, as explanações evangélicas e o atendimento fraterno, para aqueles que buscam esclarecimento, consolo em momentos de desespero. Sempre cabe enfatizar que é através do estudo que iremos nos conhecer melhor e trabalhar em nós aquilo que se faz necessário para o nosso crescimento. De forma figurada, meus irmãos, podemos dizer que cada um de nós é ou representa um grande laboratório, que dispõe de inúmeros elementos
que devem ser manipulados intimamente na busca da reforma e evolução interior. Desenvolver o amor em nós, desenvolver o perdão. Fundamental para o nosso crescimento, fundamental para a nossa paz, para a nossa saúde física e espiritual. E, consequentemente, o incentivo aos seus irmãos, estejam eles encarnados, ou seja, junto de nós no dia a dia, nas nossas atividades, nos nossos encontros, nas nossas tarefas, ou os desencarnados, no plano espiritual, que nos acompanham. Através do exemplo do bem, iremos contribuir para a reflexão de todos. E quem sabe, para a mudança. Aqui, na Casa Espírita, temos a oportunidade de descobrir que somos muito mais fortes do que imaginamos. E com o empenho e ajuda dos amigos espirituais de luz, venceremos os nossos desafios. Meus amigos, há um exército de espíritos de luz esperando por nós, por nossos esforços em dominar as nossas más tendências, as tendências que possuímos como seres imperfeitos que ainda somos. Basta, meus irmãos, fazermos a nossa parte, que seremos ajudados, que seremos amparados nas batalhas íntimas que só nós, no íntimo, vivenciamos, e que precisamos travar no cotidiano, e que necessitamos vencer, ou seja, domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Vamos à quarta expressão. Expulsai os demônios. Expulsai os demônios, isto é, encaminhai os espíritos obsessores, irmãos menos esclarecidos em relação às leis de Deus, concitando-os ao perdão e à prática do bem. Aqui, mais uma vez, a importância da Casa Espírita, que através das reuniões mediúnicas e com o suporte da equipe espiritual de luz, orientam os espíritos desencarnados, menos esclarecidos e que sofrem, a despertarem para a vida que continua e para o infinito amor do Pai para todos nós, seus filhos. Neste momento de pandemia, onde estamos todos afastados, as reuniões mediúnicas não estão ocorrendo, mas os médiuns se reúnem em salas virtuais para estudar e para orar. E nesses instantes, as boas energias são recolhidas pelos amigos espirituais de luz e levadas aos vários cantos da terra, onde fazem-se necessário para auxílio nos irmãos. As equipes de luz levam consolo, levam esclarecimento. Então, o trabalho não para, o trabalho continua com a união dos dois planos da vida. Nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Muitos de nós, quando adentramos a Casa Espírita, podemos estar acompanhados, não só de nossos irmãos encarnados, que convivem com a gente, que participam das nossas atividades no dia a dia, como de irmãos desencarnados, desafetos, inimigos, espíritos sofredores que nos encontraram em algum momento e que pela simpatia, pela sintonia dos nossos pensamentos, muitas vezes não tão edificantes, nos acompanham. E nesses instantes na Casa Espírita, havendo merecimento, tanto nosso como desses irmãos, as equipes de luz envolvem a todos, esclarecem, orientam, para que os irmãos desencarnados possam seguir sua caminhada. Porque muitas vezes os irmãos desencarnados nem perceberam que estão desencarnados, estão em sofrimento e estão perdidos pela ignorância, pela falta de estudo. Em termos de amparo, de tratamentos, de apoio dos amigos de luz, essa situação também se dá no nosso dia a dia. Nós nunca estamos sozinhos.
nós nunca estaremos desamparados. Por isso se enfatiza ainda mais neste momento de convívio familiar e de restritas relações a importância de darmos sequência nas leituras edificantes, nas orações diárias, no nosso evangelho do lar junto com a família, assistirmos palestras durante a semana, tantos vídeos no YouTube, muitas mensagens de conforto e consolo. Os canais virtuais estão à disposição, basta nos interessarmos. Temos também os estudos em grupos, os estudos online, como já falamos antes. Eles representam grande oportunidade de aprimoramento da nossa sintonia no cotidiano, para enfrentar todos os desafios e nos mantermos mais elevados em termos de pensamento, possibilitando assim que esses irmãos desencarnados que possam estar nos acompanhando, seja em nossos lares, seja em quaisquer outros lugares, sejam auxiliados pelos espíritos superiores. Mas afinal de contas, falamos de encarnados, de desencarnados, de espíritos em si. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Hoje somos, e estamos, né? Hoje estamos espíritos encarnados. Nós somos um espírito que habita esse corpo físico e que um dia retornará à pátria espiritual. Então temos dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual. E afinal de contas, então, como se dá a comunicação entre esses dois planos? O que é médium, o que é mediunidade? Muitas vezes nos perguntamos, principalmente ainda quando não conhecemos a doutrina espírita. No item 159, capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nos diz o seguinte: Allan Kardec nos traz, com auxílio dos amigos espirituais de luz que organizaram, que auxiliaram na codificação espírita, a seguinte informação muito importante. Médium é todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos. E a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, ao encarnado, e não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, só se qualificam como médiuns aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, ostensiva, com certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O que isso quer dizer aqui é que todos nós somos médiums em graus diferentes. Todos temos protetor. Temos um anjo da guarda que nos acompanha, que nos intui, que nos auxilia, e que muitas vezes não percebemos, seus pensamentos se confundem com os nossos. Mas alguns de nós têm essa faculdade mais desenvolvida, por compromisso, por missão. Então ouve, vê, percebe a presença dos espíritos e pode com eles interagir. Nós iremos ver também, na leitura do item 49 do capítulo 4 do Livro dos Médiuns, como não poderia ser diferente, os espíritos desencarnados, ou seja, fora do corpo físico, se comunicam por meio dos médiuns, estes que nós falamos que têm um desenvolvimento da faculdade, ou que é mais latente, ou mais ostensiva, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes entre o plano espiritual e o plano material. Então todos nós temos os sentidos, os 5 sentidos que todos conhecemos. E a mediunidade é um sentido adicional, desenvolvido mais ou menos em cada um de nós, conforme necessidades, merecimentos, missões, planos reencarnatórios. E falando em médium, vamos verificar que os médiuns atuais, como também os apóstolos de Jesus, tinham mediunidade a qual receberam gratuitamente de Deus. Dom estes de ser intérprete dos espíritos para a instrução da humanidade terrena. Então veja, tem um compromisso, instrução da humanidade, auxílio da humanidade, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para vender palavras que não lhes pertencem, uma vez que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então aquele que recebe a informação, as intuições dos espíritos,
recebe com o objetivo de auxiliar, de passar informações úteis para o desenvolvimento e para o progresso. Para consolar, para confortar, depende qual a circunstância. E aqueles de nós que ainda não conhecem a mediunidade, que passa por perturbações ou que tem dificuldades de lidar com essa faculdade quando ela surge, deve procurar uma casa espírita. Deve procurar o atendimento fraterno online para obter mais informações, para que assim possa compreender, adestrar essa mediunidade, desenvolver de forma ordenada, clara, em conformidade com os princípios da doutrina espírita. Deus quer que a luz da verdade chegue a todos. Não quer que os mais pobres fiquem dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição, porque sou pobre. Esta é uma das razões pela qual a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Está ao alcance de todos. Para consolar, para esclarecer, para orientar, de forma gratuita. Jamais paga. Transformar a mediunidade em meio de comércio seria desviá-la do seu providencial objetivo. Quem estuda conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsão que eles sentem por tudo o que é de interesse egoístico. E por pouca coisa podem se afastar do médium. Jamais se poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque por uma certa quantia em dinheiro por sessão. É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, pagas. Mas quem pode garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, imperfeitos, sem escrúpulos nenhum, sempre estarão prontos a responder quando chamados o que lhes perguntarem, sem se preocuparem com a verdade e com os resultados daquilo que eles vierem a orientar, dizer. Portanto, os espíritos de luz estão dispostos a ajudar aqueles que querem ajudar o próximo, não aqueles que querem se ajudar financeiramente ou com algum outro tipo de interesse. No livro Diretrizes de Segurança de Edivaldo e Raul Teixeira, há uma pergunta que vale retratar aqui, meus irmãos. Que benefícios trazem os estudos evangélicos doutrinários para o médium? Raul responde, entre outros, o seguinte: é através do estudo do Evangelho e das obras basilares da doutrina espírita que o médium irá percebendo quem é ele, do porquê ele é médium, quais as suas responsabilidades diante da mediunidade, por que o indivíduo chega à Terra com essa tarefa para exercitar. Vejam bem, por que o indivíduo chega à Terra com essa faculdade para exercitar. Quando adentra no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar: dai de graça o que graça recebeis, como estamos fazendo aqui, repassando este capítulo. Vai verificar que, se perguntasse aos espíritos de luz por que Deus concede a mediunidade a indivíduos que ele sabe que poderão falhar, ou seja, poderão usar de forma inadvertida, inadequada, verá que os espíritos de luz respondem: da mesma maneira que ele dá bons olhos aos ladrões. Então, todos temos oportunidades para crescer. Se usamos as ferramentas de forma indevida, a responsabilidade será nossa. Todos somos agricultores, como dissemos antes. Plantamos, vamos colher os resultados do nosso plantio. Se plantarmos espinhos, colheremos espinhos. Então é importante ter em mente sempre isso. As leis de Deus são perfeitas. A lei de Deus é de amor. Se nós não compreendemos os ensinamentos de Jesus, se nós seguimos inadvertidamente por outros caminhos, arcaremos com as consequências para aprender e não para ser castigado. Destaca-se então que a mediunidade séria não pode ser e nunca será considerada uma profissão, por se tratar de uma faculdade móvel, de duração não definida, imutável,
o que constituiria, para quem a explorasse, uma fonte absolutamente incerta de receitas, podendo desaparecer a qualquer momento, porque os amigos espirituais de luz podem interromper, fechar esse canal em benefício do próprio médium, para que não se perca no caminho, para que não se endivide mais, entre aspas, para que não afete, agrida demais as leis de Deus. Então, às vezes, se faz necessária esta interrupção, que muitas vezes é temporária, se há interesse em se modificar. Nosso irmão Chico Xavier disse certa vez que como médiums úteis, somos como um sapo. Olha que fantástico isso aqui. Somos como um sapo num pântano escuro. Imaginem um pântano escuro. E o sapo lá naquele pântano, em cima de uma pedra e com uma vela na cabeça, uma vela acesa, iluminando o pântano. Uma vez apagada a vela, voltamos a ser aquele sapo no escuro, no pântano. Então, isto é a mediunidade. É uma luz. E uma luz para auxiliar todos. O irmão X, Humberto de Campos, contou que uma turma de desajustados, certa vez, quebraram todas as lâmpadas de uma rua, a deixando no escuro, naquele momento. Destaca ele, nessa passagem, que a lâmpada é o médium e a energia elétrica é a espiritualidade superior, que lá sempre estará e nunca cessa. Então a energia está sempre à disposição. A lâmpada nesse contexto é o médium. Se o médium não serve, se o médium se perde, não quer dizer que não haverá mais comunicações. Colocada uma nova lâmpada no devido lugar, continua a luz a se espalhar, porque a fonte está sempre presente. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, aqui para fazer uma comparação entre mediunidade e as outras faculdades desenvolvidas pelo homem. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido, sempre sem exagero, é claro, partido para o seu desenvolvimento. Aí vem outra palestra, outra história, a questão do uso indevido das faculdades diversas da inteligência e tudo mais que o Pai nos concede para o nosso crescimento. Voltamos a enfatizar, a mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mais mediunidade. E aqui falamos assim desde dos espíritos de luz, da boa comunicação, da comunicação instrutiva. Como já dissemos antes, ela pode continuar existindo em muitas circunstâncias. Ao chamarmos espíritos de qualquer forma virão espíritos a atender. Mas aí, meus irmãos, aqueles que querem, de uma certa forma, até perturbar os ambientes. Daí se conclui não haver no mundo um médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. E voltamos também a dizer a importância de que o desenvolvimento da mediunidade se dê através do estudo, da orientação adequada, participando de estudo e de grupos na casa espírita. Nunca o desenvolvimento individual ou nos nossos lares. Isso é bem importante. Tentar explorar a mediunidade é querer dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Vejam que triste. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição que motivou a proibição imposta por Moisés ao seu povo naquela época. O Espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, elevou a mediunidade à categoria de missão, pela sua relevância, como já dissemos. O médico dá o fruto, o médico dá o fruto de seus estudos, feito muitas vezes à custa de sacrifícios penosos,
O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Destaca o Evangelho que aquele que carece do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Voltemos reflexivamente ao início, onde se dizia que muitas pessoas que vêm à casa espírita pela primeira vez não entendem o porquê nada é cobrado. Creio que agora está claro quando estudamos daí que de graça o que dai de graça o que de graça recebestes. Então você, se tem dúvidas sobre a mediunidade, sobre aquilo que sente, que percebe, que está fora da realidade comum, da vivência do dia a dia, procure o atendimento fraterno online, busque orientações e informações para o desenvolvimento da mediunidade de forma segura e de maneira a não se perder no caminho. Meus irmãos, que Deus ampare a todos nós, que as energias benfazejas alcancem nesse instante os lares de todos nós, que possamos refletir sobre esses estudos e que possamos dar bons exemplos em nossa caminhada, seguindo os passos do Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, e até uma próxima vez.